Aleluia! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Para você que está chegando agora nessa transmissão ao vivo, quero dizer que Deus vai falar ao seu coração. Como eu dizia aqui, essa é a 7ª reunião que falamos sobre ofensa e como vencer a ofensa. E nós temos ensinado que a ofensa é a isca do diabo para prender e destruir pessoas. E nós começamos no versículo 17, no capítulo 17, versículo 5, do Evangelho de Lucas, onde os discípulos pediram para que Jesus aumentasse a fé. E eles pediram isso, porque Jesus falou sobre perdão, que tinha que perdoar os irmãos 7 vezes ao dia, se necessário fosse. E nós falamos também sobre progressão. E essa progressão é ofensa, traição e ódio. Aquele que recebe ofensa é questão de tempo para estar traindo alguém ou odiando alguém. Então nós falamos sobre padrões de pensamentos, que são fortalezas que prendem a mente do crente. Falamos também de níveis de expectativas. E quanto mais expectativas temos da pessoa, mais suscetível à ofensa ela está para tocar as nossas vidas. Na segunda reunião, nós citamos 2 grupos de pessoas ofendidas. O primeiro grupo de pessoas ofendidas são as pessoas que realmente foram maltratadas por alguém. O segundo grupo de pessoas ofendidas são pessoas que, apesar de não terem sido maltratadas por ninguém, elas pensam que foram. Na verdade, não foram. E por que elas pensam que foram? Primeiro, por causa de informações erradas. Fofoca. E nós vimos aqui como Deus abomina a fofoca. Pessoas que estão falando coisas que Deus não está naquilo e que não é verdade, enfim, falamos sobre isso. Segundo, por que elas têm informação errada? Porque elas não sabem discernir o que aconteceu corretamente. Elas não discernem as coisas espiritualmente. Então nós aprendemos que tudo que nós discernirmos tem que ser feito com base no amor de Deus. Então não vamos pensar mal de ninguém, não vamos falar mal de ninguém. E tudo que nós discernirmos terá que ser feito com base no amor de Deus. E quando nós falamos das pessoas do primeiro grupo que foram maltratadas, que efetivamente foram maltratadas, nós fizemos uma pergunta aqui. Vamos supor que você foi ofendido porque alguém te maltratou. Você tem o direito de ficar com essa ofensa no seu coração, se machucar com essa pessoa, ficar rancorosinho com essa pessoa? E para responder isso, então, nós passeamos na Bíblia para analisar a vida de José. E nós chegamos no final chegamos a uma conclusão. Ainda que fomos maltratados e ofendidos, nós não temos o direito de receber ofensa de ninguém. Quem entregou a sua vida a Jesus e nasceu de novo e tem uma nova natureza, ele não se ofende e não se magoa com ninguém. Na terceira reunião, iniciamos em Lucas 17:1. Que disse que é impossível que venham os escândalos, e no original o escândalo é ofensa, mas ai daquele por quem veio o escândalo ou a ofensa. Então, nós fizemos vários ensinos, vários exemplos sobre isso, e o que fazemos com a ofensa determinará o nosso futuro. E o que significa isso? Ou ficaremos mais fortes, ou ficaremos amargos. Todos nós vamos se deparar com uma situação de ofensa. Se recebermos a ofensa, ficaremos amargos. Se vencermos a ofensa, ficaremos mais fortes. Ou seja, ou cresceremos para a glória de Deus, ou ficaremos presos na mão do diabo. Então falamos sobre Davi, que experimentou a rejeição do seu líder, Saul. E mesmo assim ele não se ofendeu e nem se vingou. E por isso o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Na quarta reunião, nós vimos que não se deve pagar o mal com o mal. Esses dias eu mandei um estudo sobre isso aí no celular. E nós vimos Mateus 5, onde Jesus diz que devemos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E para analisar isso, falar sobre isso, nós usamos a história de Ana e de Samuel e o testemunho que eles tiveram. E falamos também sobre ser plantado e como as raízes crescem em momentos difíceis. Então, por fim, nós vimos a progressão da ofensa na vida de Caim. Nós falamos sobre a oferta de Abel e de Caim. Vimos como que a ofensa entrou na vida de Caim, como a ofensa progrediu na vida de Caim e o fim que aconteceu, o ódio consumado num homicídio. Na quinta reunião, nós vimos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
Então, nós vimos que, infelizmente, nas igrejas, ao redor da terra, falando da nossa e de todas as demais, existem pessoas que são guiadas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelas ofensas, mágoas, melindres, não pelo Espírito de Deus. Então nós vimos que aqueles que são guiados pelos filhos de Deus são filhos, são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, e que a tradução de filhos tem duas conotações: tecno, que é o filho infantil, pequenininho, bebezinho, aquele que não cresceu, e ruios, que é o filho maduro, aquele que cresceu para a glória do Senhor. Então Jesus falou: olha, ame os seus inimigos, perdoa aqueles que te amaldiçoam, faça o bem para aquele que te odeia, ore para quem te persegue, para que você se torne um filho ruios, maduro de Deus. Então nós vimos que as promessas mais graúdas só vão se cumprir nos filhos maduros, ou não nos técnicos, não nos infantis, não nos melindrosos, e sim naqueles que cresceram para a glória do Senhor. Então nós vimos que existem situações que passamos que nos faz crescer, que são situações difíceis. Então nós citamos algumas situações, nós citamos também Hebreus 5:8 e 1 Pedro 2:20, melhor dizendo. E nós falamos que existem dois tipos de perseguição: a perseguição por causa do erro e a perseguição por causa da justiça. Então nessa quinta reunião nós vimos como lidar com a perseguição por causa do erro, e nós vimos como lidar com a perseguição por causa da justiça. E nós falamos então não se ofender com perseguições. Por quê? Porque Deus quer te abençoar e Deus quer te fazer crescer. Na sexta reunião, que foi uma reunião que eu amei muito, nós vimos a diferença entre conhecimento revelado e conhecimento comunicado. Repita comigo: conhecimento revelado, conhecimento comunicado. Muitos na igreja hoje só têm o conhecimento comunicado, não o revelado. E como aqueles que têm apenas o conhecimento comunicado, eles são presas fáceis para o diabo, não aqueles que têm o conhecimento revelado. E nós explicamos isso na reunião passada, na sexta reunião. E o que faz diferença entre o conhecimento revelado e o conhecimento comunicado é que quem tem fome de Deus chega a um lugar de revelação. Quem não tem fome só tem o conhecimento comunicado. E nós explicamos isso, e nós falamos que o primeiro sinal de uma doença natural é a ausência de apetite. É isso? Quem está doente, ausência de apetite. E esse é o primeiro sinal para quem está doente espiritualmente: perde a fome de Deus, perde a fome pela palavra, perde a fome de estar congregando, buscando, ouvindo a palavra, meditando na palavra, tendo tempo com Deus. Então nós vimos como a enfermidade espiritual, ela começa com a falta de apetite da palavra de Deus. E nós vimos então que muitos estão doentes porque perderam a fome de Deus, a fome pela palavra de Deus. E a ausência de fome é a ausência de conhecimento revelado. Hoje iniciaremos a sétima reunião. Aqueles que estão chegando agora, estamos ensinando com base nos ensinos do pastor John Bevere. Muitas das coisas estão no seu livro A Isca de Satanás. Muitas das coisas que eu digo aqui estão lá, não tudo. E nós temos sido muito ministrados pelo pastor John. E Deus está nos guiando a isso. Hebreus capítulo 12, versos 26 e 27. Espero que a hora que você sair daqui hoje, você continue me amando. Hoje nós vamos entrar um pouquinho em águas profundas. Nós vamos falar um pouquinho de coisas sólidas. E coisas sólidas nos confrontam. Amém, queridos? Eu vou ler na minha tradução aqui, que essa tradução é a Nova Tradução Viva que eu vou ler. E aqui você, Ferreira Corrigida, você acompanha na tradução que está ali. Hebreus 12, 26 e 27, ou acompanha na sua tradução. Diz assim: ele faz outra promessa. Quem faz outra promessa? Deus. Fala: Deus fez outra promessa. E ele diz assim: mais uma vez eu abalarei não apenas a terra, mas também os céus. Isso quer dizer que as coisas na terra serão abaladas, para que apenas as coisas eternas permaneçam. Vamos ler essa tradução. 26. Volte no 26, por favor. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete:
Ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase ainda uma vez, indica a remoção das coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Uma outra tradução ainda, eu abalarei as coisas abaláveis, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pai querido, estamos diante da sua palavra e com muito temor. Mais uma vez queremos te adorar e te exaltar neste lugar. E sermos gratos a ti, pelo teu infinito amor, cuidado, zelo, pela graça que o Senhor dispensa diariamente sobre as nossas vidas, pelas tuas misericórdias que não têm fim, se renova a cada manhã. Queremos te dar graça, Senhor, porque tu és bom. Tu és bom. E nós podemos sentir, conhecemos essa bondade, essa fidelidade, essa graça que do Senhor é dispensada. Querido Jesus, a ti também a honra, glória e louvor, porque foste obediente até a morte, e morte de cruz, por amor ao Pai, mas por amor a nós também. Por isso nós queremos que o Senhor seja entronizado neste lugar. Nós queremos te adorar e reconhecer o teu senhorio. E mais uma vez eu quero dizer que para nós, tu és mais importante do que o próprio ar que respiramos. Receba a nossa adoração e a nossa gratidão. E ao Senhor Espírito Santo uma vez mais, seja bem-vindo neste lugar. Ajude-nos, abrindo os olhos do nosso entendimento, implantando em nós a verdade do reino, capacitando-nos para entender, praticar, viver e sermos transformados por essa palavra. Quanto a mim, uma vez mais, eu quero me despir de sabedoria humana, Senhor. Eu quero me render totalmente a Ti e pedir, ajuda-me a ministrar o ensino de hoje. Porque essa palavra é muito maior do que eu, e eu preciso de Ti. Por isso, Espírito Santo, glorifique a Jesus neste lugar e leva-nos numa viagem de transformação, de mudança, onde o nome de Jesus seja glorificado em nós e através de nós. E todos dizem, fala para o seu vizinho assim, às vezes Deus traz um abalo. Eu estava escutando a Gisele ministrar aqui sobre o abalo que veio sobre a vida dela. Às vezes é necessário um abalo para remover as coisas abaladas ou abaláveis e permanecer só as inabaláveis. Remover tudo aquilo que nós construímos sobre o fundamento, que não seja parte do fundamento, que não seja consequência do fundamento, mas seja consequência das nossas emoções, motivações ou mente humana. Às vezes é necessário vir um abalo. E para que serve um abalo? Eu creio que serve para 5 coisas. Eu escrevi 5 coisas aqui, talvez tenha mais. A primeira serve para nos trazer mais perto do fundamento, nos trazer mais perto da fundação. Essa fundação é a rocha, é Cristo. Esse fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. E às vezes Deus precisa trazer um abalo para que a gente possa voltar para os seus caminhos e mais perto dele. Mas um abalo serve também para remover aquilo que está morto. Aqueles galhos secos precisam sair. Um abalo serve também, querido, para que nós possamos colher aquilo que está maduro. Se não tiver um vento, parece que não cai, né? Estraga no pé. E também desperta quem está dormindo. Às vezes entramos num lugar de apatia e de sono, e só um abalo de Deus para nos despertar desse sono e dessa apatia. E serve também para unificar ou misturar todos aqueles que foram abalados, para que sejam um só e não possam mais ser separados, e sejam um só diante de Deus. Às vezes Deus dá abalo numa pessoa, às vezes numa família, às vezes até numa igreja. E hoje eu quero, além do exemplo que nós tivemos aqui da dona Gisele, que logo, logo vai ter longos cabelos, eu quero dar um exemplo bíblico de um abalo que veio sobre um homem chamado Pedro. E para começar essa jornada, abra comigo em Lucas capítulo 22. Ou não precisa abrir, coloca lá. Como você sabia que era o 20?
Lucas 22, de 20 a 22. Diz assim: da mesma forma, Jesus também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do meu traidor está comigo à mesa. E em verdade o Filho do Homem vai aonde está determinado. Mas ai daquele homem pelo qual ele é traído. Veja, esse texto é relato de um momento de comunhão, da última ceia, antes de Jesus ser crucificado. E em meio àquele momento de comunhão, de intimidade entre eles, Jesus solta uma bomba atômica. Ali estava perto dele as pessoas que nos últimos 3 anos e meio foram mais próximas dele. Então Jesus levanta no meio deles e diz: olha, um de vocês vai me trair. Jesus levanta no meio deles e fala: no meio de vocês aqui tem um traidor. Ofensa, traição e ódio. Você consegue imaginar os sentimentos que estavam naquela sala, naquele ambiente? Eu penso que eles estavam ceando e o apetite foi embora. Eu penso que houve um momento de silêncio, se alguém estava mastigando alguma coisa, engoliu até seco aqui. Eu penso que o ambiente, a atmosfera não era de graça como está aqui. Era uma atmosfera agora mais densa, mais pesada. Eu vou te falar que eu penso até que pessoas que estavam ali não sabiam nem como responder isso. Como responder isso? Eles viram Jesus curar enfermos. Eles viram Jesus fazer milagres os mais espetaculares. Ele viu morto levantar, alimento se multiplicar. Eles ouviram coisas tão profundas que jamais homem nenhum havia ouvido. E eles sabiam que ele era o Cristo. Se uns ali com conhecimento revelado ou conhecimento comunicado, a verdade é que eles sabiam que ele era o Cristo. E mesmo assim, Jesus olha para eles e fala assim: tem um camarada aqui, tem um palmeirense aqui que vai me trair. Não dá para cortar, né, irmãos? Agora já foi. Estou brincando, tá, irmãos? Tem alguém aqui que vai me trair. Depois, acredito que houve aquele momento de silêncio, e eles então começam a perguntar. E diz assim o versículo 23, por favor, olhe para mim e continua comigo aqui. Então começaram a se perguntar entre eles, qual deles seria o que faria esta coisa? Eles começam a perguntar entre eles, quem vai fazer isso? Quem é que poderia trair o Senhor? Só que este questionamento deles não tinha uma motivação pura. Como que você sabe disso? Nós vamos provar isso. Esse questionamento deles não tinha uma motivação pura. Veja o versículo 24. Então havia também uma disputa entre eles, sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Meu Deus. Analisa isso comigo. Jesus solta uma bomba. Tem um traidor entre nós. E eles ficam em silêncio e depois começam. Quem é que vai fazer isso? Quem pode fazer uma coisa dessa? E aquela conversa de quem vai fazer isso se transforma numa outra conversa. Quem é o maior? Pare e pense nisso. Aquela conversa de quem vai fazer isso se transforma em quem é o maior. Deixa eu te mostrar como essa conversa chegou em quem é o maior. Eles realmente começaram preocupados sobre Jesus ser traído e quem seria capaz de fazer aquilo. Então eles começam assim: certamente não sou eu sou fiel, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu estive com Jesus em tal lugar. Outro se levanta e fala: eu também fiz isso, comigo não pode ser. Eu sou fiel, eu fiz isso, fiz aquilo, estive com Jesus. E adivinha quem é que fala mais alto? Nós falamos um pouquinho dele na última vez. É exatamente ele, Pedro. Pedrão se levanta. E ele fala: bom, já que vocês estão querendo falar sobre isso, deixa eu falar um pouquinho sobre isso.
não seria eu. Sabe por quê? Eu é quem tive a revelação de que ele é o Cristo. Eu estive com os outros dois no Monte da Transfiguração. Fui eu que falei, vamos fazer um tabernáculo aqui, para que nós possamos habitar. E mais, quando vocês estavam morrendo de medo no lago, fui eu que andei sobre as águas. Pedro tinha personalidade forte. Era ele que dominava a conversa. Só que, por favor, preste atenção no que eu vou dizer. Olhem para mim, por favor. A vida de Pedro não estava fundamentada no conhecimento revelado que ele tinha de Deus. A vida de Pedro estava fundamentada na sua própria experiência passada e forte personalidade. A experiência de Pedro não estava fundamentada no amor de Deus. A experiência de Pedro estava fundamentada na sua forte personalidade. Então Jesus conseguiu ficar ouvindo um pouquinho só, não conseguiu ouvir muito tempo. E imediatamente ele interrompe a conversa. Veja o que ele diz nos versículos 25 a 27. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Pois qual é maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está na mesa? Pois eu no meio de vós sou aquele que serve. Imediatamente, em outras palavras, Jesus se levanta e fala: ei, para aí. As intenções, as motivações de vocês estão totalmente erradas. O pensamento de vocês está totalmente equivocado. Imagine isso. Jesus estava prestes a ser traído, e eles começam a discutir quem era maior. Parecia que era um bando de crianças, não discípulos reunidos. E eu vou pular o que eu ia falar sobre isso daqui. Vamos adiante. Então Jesus quer sair do assunto. Ele não quer sair do assunto, mas ele precisa sair do assunto. Qual era o assunto? Eu vou ser traído. E ele precisa entrar em outro assunto. Qual assunto ele precisa entrar? Humildade, mansidão e ser servo. Ele está falando que vai ser traído. As pessoas começam a discutir quem é maior. Então ele tem que sair do assunto que ele vai ser traído para entrar no assunto para quebrar aquele pensamento de quem é maior. Então ele está falando: está faltando para vocês humildade, está faltando para vocês mansidão, e está faltando para vocês uma motivação de serem servos. Mas o que é impressionante é o versículo 31. E ele diz assim: e o Senhor disse: Simão, Simão. Meu Deus, isso fala comigo muito. Você percebeu que aqui ele não chama Pedro de Pedro? Ele chama de Simão? Talvez um outro dia eu explique por quê. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Como diz a tradução? Simão, Simão, eis que o Satanás te pediu para vos cirandar como trigo. Nessa tradução King James, para peneirar como trigo. Ouça-me, como o diabo teve legalidade para pedir a Deus para peneirar Pedro. O que foi que tinha na vida de Pedro que deu legalidade para o diabo pedir ao próprio Deus para cirandar, peneirar como trigo? Eu respondo: fala para o seu vizinho, orgulho. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que os anjos caídos, o cão, eles estão presos nas trevas. Apocalipse fala isso. Ah, mas Apocalipse é só o fim, pastor. Então, se você quiser uma referência, 2 Pedro 2,4. Eles estão presos nas trevas. Ouça isso, por favor. Se o diabo está preso na treva, ele só pode operar em trevas. Ele não pode operar na luz. É por isso que a confissão de pecados e arrependimento é tão poderosa. Porque quando há confissão de pecado e arrependimento, você traz a sua situação, o seu pecado, para a luz. E quem opera na luz é Jesus.
Mas quando tem uma situação, um pecado escondido, ele está em trevas. E quem opera é o diabo. É o diabo que está em trevas. Jesus está em luz. É por isso que o diabo ataca mentes. É por isso que o diabo cria fortalezas na mente. Que são fortalezas? São pensamentos. E cada pensamento que o diabo traz e ataca é como se fosse um tijolo numa construção. E quando uma pessoa entra por esse caminho, uma casa é concluída, uma fortaleza está estabelecida. Uma casa é concluída, uma fortaleza estabelecida. E o que acontece? O diabo poderá habitar e poderá atuar em trevas. Por isso que muitas vezes pessoas possuídas por demônio são pessoas que permitiram durante um pedaço da sua vida muitas coisas na sua mente. E por causa disso andaram nesses lugares. Pessoas que desenvolveram um lugar para o Satanás habitar, não Jesus habitar. E porque fizeram isso aos poderes malignos operando. Mas voltando aqui, o que eu estou querendo dizer é que o orgulho atrai o inimigo, assim como o amor atrai o Espírito Santo. O orgulho atrai o inimigo, assim como a humildade atrai a presença de Jesus. Então agora, o diabo tinha uma liberdade por causa do orgulho, tinha uma legalidade por causa de orgulho, de peneirar Pedro como trigo. Eu vou quebrar alguns paradigmas aqui hoje, pastor amigo. E antes de você falar, o pastor está errado, ore e busque no Senhor. A palavra peneirar vem do grego siniazo. E a tradução é peneirar, sacudir numa peneira, figurativamente, por agitação interna. Agora preste atenção nisso. Testar a fé até que alguém... testar a fé de alguém até o seu limite. Repita comigo, testar a fé de alguém até o seu limite. Jesus disse, Simão, o cão pediu para te peneirar como tu. E continua, verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E para que quando você retornar para mim, fortaleça os seus irmãos. Se fosse hoje, nós aqui, e Pedro tivesse nessa situação, nós íamos fazer uma reunião e falar, irmãos, vamos nos reunir aqui, porque o diabo quer peneirar o irmão Pedro. Vamos amarrar o cão, vamos amarrar o demônio, vamos repreender o diabo. Jesus não fez nada disso. Ao invés disso, Jesus não amarrou o diabo, Jesus não repreendeu o diabo. O que foi que Jesus fez? Ele orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Jesus falou, este abalo é necessário vir. Este abalo é necessário vir. Por quê? Porque ele sabia que naquele momento Pedro não tinha o necessário para fortalecer os seus irmãos. E qual era o propósito de Deus na vida de Pedro? Um grande líder que iria fortalecer a igreja, que iria fundamentar a igreja. Então precisava ser abalado, para abalar as coisas abaláveis e permanecer somente aquilo que era inabalável. Então um abalo era necessário para ele poder voltar ao fundamento. Um abalo era necessário para ele sair de uma vida na alma fortalecida pelo seu braço ou pelo seu temperamento forte e voltar para o fundamento que era Cristo Jesus, que era o conhecimento que é revelado que ele tinha do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Em outras palavras, Jesus disse assim, eu vou permitir que você passe por isso, Pedro. Por isso que eu disse que vou quebrar paradigmas aqui. Eu vou permitir que você seja sacudido até o limite. Eu vou permitir que você seja peneirado, a sua fé seja provada até o fim. Para te tirar dos mortos e te trazer para o fundamento. Sabe por quê? Porque eu preciso que você seja levantado como um líder forte para fortalecer os seus irmãos. O Evangelho de Mateus mostra que depois disso, depois que Jesus disse que alguém iria traí-lo, Pedro se levanta e falou, jamais eu vou te abandonar, jamais eu vou sair da sua presença, eu posso morrer por ti,
mas eu não te abandonarei. E Jesus olha para ele e fala assim: camarada, antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar. E Pedro falou: eu jamais falaria isso, com tanta ousadia. Então eles vão para o Getsêmani. E lá a palavra diz que a alma de Jesus estava triste ao ponto de morte. Por 3 horas Jesus ora. Ora. E o interessante é que o evangelho de Lucas nós vemos Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos de Jesus. Eles também estavam entristecidos, porque eles sabiam que alguma coisa estava para acontecer. Mas Jesus ora e eles tiram uma sonequinha. Eles dormem. Então Jesus diz para eles: você consegue vigiar comigo 1 hora? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, ei Pedro, você não disse que morreria por mim? O espírito está pronto, Pedro. Mas a carne, você precisa subjugá-la à servidão. Mas Pedro não fez. Então nós vemos Pedro estava operando na sua própria força, na força da sua alma, do seu temperamento, e não na força de Deus. Toda vez que nós operamos na força da nossa alma, na força do nosso braço, do nosso pensamento, Deus precisa trazer um abalo, para abalar as coisas abaláveis e permanecer somente as inabaláveis. E muitos dizem que Pedro era covarde. Eu não concordo com isso. Que covarde que você conhece, que diante de um exército armado, ele pega uma espada e vai lá e corta a orelha do braço direito do chefe do exército. Pedro não era covarde. Um covarde não faria isso. Mas a força dele vinha da alma. Ele tinha reações carnais, almáticas, pelo seu temperamento forte. Não eram reações dirigidas pelo Espírito Santo. Existem pessoas que têm almas fortes, outros têm espírito forte. Repita comigo: pessoas fortes na alma. Outras são pessoas fortes no espírito. Repita comigo: ser forte no espírito. Sabe, queridos, em Lucas 1, se eu não tiver errado, no versículo 80, falando de João Batista, fala que quando criança ele crescia e se fortalecia no espírito. Existem pessoas que são fortes no espírito. Há uma força que Deus quer que tenhamos, que não seja na nossa alma. O que é alma? 4 atributos: mente, intelecto, emoções e desejos. Não é aí que você vai se relacionar com Deus. Você vai se relacionar com Deus no seu espírito nascido de novo. Existem pessoas que são fortes só na alma, vai na força do braço, no seu entendimento, no seu temperamento forte. Mas existem pessoas que são fortes no espírito. E qual a diferença de quem é forte na alma e forte no espírito? A única forma de mostrar é quando vem as pressões. A única forma de ver quem é forte na alma e forte no espírito é quando vem as pressões, é quando vem o abalo, é quando vem as adversidades, é quando vem as lutas. Porque aquele que é forte na alma vai responder segundo o seu entendimento, segundo as forças do seu braço, segundo a sua forma almática e orgulhosa de se portar. Mas aqueles que são fortes no espírito vai dar uma resposta na palavra de Deus. Vai dar uma resposta espiritual, vai dar uma resposta segundo os princípios de Deus. Por isso que quando nós vemos uma luta, é Deus trazendo um abalo para mostrar para essa pessoa: olha, você precisa voltar para o fundamento, porque a sua resposta não é espiritual, a sua resposta é almática. Então a pessoa passa pela mesma prova, às vezes 10, 15, 20, 30, 50 anos e vai para Deus, sem ser aprovado. Sabe por quê? Porque você não vai mudar de fase enquanto não for aprovado nessa. É a pressão que vai revelar de onde vem a sua força, da sua alma ou do seu espírito. E Jesus disse: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E eu comecei a meditar um pouco sobre Pedro, eu comecei a fazer uma analogia entre Pedro e Judas. Veja, eles têm 2 coisas em comum. Ambos permaneceram até o fim. Lembra nas reuniões passadas que eu falei sobre João 6? Onde muitos discípulos foram embora e Pedro e Judas ficaram até o fim.
Outra coisa, ambos basicamente negaram o Senhor, cada um da sua forma e do seu jeito. Mas os dois têm diferenças fundamentais. Judas, a motivação dele era apenas o seu umbigo. A intenção dele de andar com Jesus era algo próprio. A Bíblia fala sobre isso. Se nós lermos Mateus 26:15, parte A, para entregar Jesus, ele fala: o que eu vou ganhar? O que vocês vão me dar? O que eu vou ganhar para fazer isso? Ele pensava só em si, pensava no seu lucro, pensava qual o benefício teria, o lucro que teria. E nós vemos também, quando a Bíblia fala de Judas, que ele mentiu, que ele tentou levar vantagem e até tirou dinheiro da bolsa. O mais interessante é que ambos lamentaram o que fizeram. Mas Judas, ele não tinha um fundamento. Ele não tinha a fundamentação de Pedro. Pedro tinha o conhecimento revelado, não Judas. Judas tinha só o comunicado. Olha só Mateus 27, versos 3 a 5. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, repita comigo, remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Abre aspas. Vendo que Jesus fora condenado. Olha o que fala acerca de Judas. Vendo que Jesus fora condenado. De alguma forma, Judas pensava que Jesus ia escapar e ele ia ficar bem na fita com 30 moedas de prata. Mas quando ele viu que Jesus foi condenado, então ele teve remorso por aquilo que ele fez. Note a declaração: pequei traindo sangue inocente. Repita comigo: pequei traindo sangue inocente. Se Judas tivesse um conhecimento revelado, ele nunca teria dito que pecou traindo o sangue inocente. Ele teria dito: pequei traindo o Senhor, o Cristo o Salvador. Ouça, o simples fato de Pedro saber quem era Jesus e ter o conhecimento revelado dele, fez ele voltar à fundação, fez ele voltar ao fundamento. Judas nunca teve o conhecimento revelado de Jesus, que Jesus era o Cristo, o próprio Filho de Deus. Para Judas, ele era apenas um homem inocente. Nada mais do que isso. Se a revelação de Judas acerca de Jesus tivesse sido a quem Jesus realmente é, ele não teria tido remorso, ele teria buscado misericórdia. Ele teria se arrependido, ele teria saído das trevas para a luz. Por que digo isso? Veja, Saul é outro exemplo, ele não pediu misericórdia, ele ficou focado em si mesmo. Davi, ao contrário disso, quando ele olhou para dentro dele e viu o que ele fez, o que ele fez? Ele pediu misericórdia. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi tinha a revelação de quem Deus era. Saul não. Pedro tinha a revelação de quem Deus era, de quem Jesus era. Judas não. Qual a diferença? A diferença é a fome. Pedro era faminto, Judas não. Judas seguiu a Jesus por motivações próprias, por seus próprios motivos egoístas. Ao contrário disso, Pedro tinha fome de Jesus. Tanto que pela primeira vez que Pedro viu Jesus, Pedro disse assim: afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Ele tinha temor, ele sabia quem era Jesus. Foi revelado a Pedro quem era Jesus. Sabe, amados, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não vou falar da nossa igreja, para que nós não toquemos no nome de ninguém, e ninguém tire ideia que eu esteja falando de alguém. Mas eu prego em muitos lugares. Existem igrejas que eu prego 2, 3 vezes por ano, todo ano. Eu vou pregar em muitos lugares. E cada vez que eu chego nesses lugares, eu vejo algo. Eu vejo que irmãos que estavam lá já não estão mais. E saíram. E eu procuro saber por que saíram. Porque às vezes o Espírito Santo nos direciona mesmo. Eu lembro,
Quando eu saí de onde eu estava, foi uma direção do Espírito Santo, havia um propósito, e o propósito está aqui hoje, parte dele. Não é a nossa alma que está falando, é o próprio Espírito Santo que direciona. Mas existem pessoas que saem por conta própria e entram em lugar de morte, em lugar de apatia. Existem pessoas que saem por causa de lutas, por causa de pressões. Enquanto eu vou nesses lugares e vejo outras pessoas passando por pressões, passando por lutas, então eu sento com elas e vou ouvir o porquê. Por que que você continua? Elas falam, porque eu sei que Jesus vai mudar minha sorte, eu o conheço. Porque eu sei que Deus está fazendo algo em mim, pastor. Eu sei que Deus está fazendo algo em mim. Eu estou tirando lições dessas coisas. Sabe, querido, quem tem a revelação fica firme, independente de pressões. Pressões nós teremos aqui, teremos em outra igreja, teremos aonde nós formos. E se nós resolvermos ir para o Japão, lá vamos ter pressões também. A questão é o que nós vamos aprender com as pressões. Que ensinamento vamos tirar das pressões? Jesus disse assim, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Não quero falar sobre isso, que já falei na pregação passada. Mas rocha fala de estabilidade, fala de segurança, fala de fundamento. E aquele que crê neste fundamento, aquele que está alicerçado neste fundamento, ele não age apressadamente. Ele não age na força do braço. Ele não age baseado nas suas emoções. Ele age segundo a palavra de Deus. Vamos ver novamente um versículo que eu falei na pregação passada. Marcos 4, 16, 17. Semelhantemente são esses os que são semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. A ofensa é a isca usada por Satanás para prender e destruir crentes. Quem lembra que eu falei sobre isso? Qual é a raiz, querido? É o fundamento. Jesus, a rocha. Qual é a raiz? Qual é o fundamento? É o conhecimento revelado de quem é Cristo. Não é o conhecimento comunicado de quem é Cristo. O conhecimento revelado de quem é Cristo só tem aqueles que têm fome e usam o seu tempo para buscar e estar na sua presença. Então, em que devemos estar enraizados? No fundamento e no amor que há em nosso Deus. Ouça com atenção, querido. Nós não podemos entregar a nossa vida a quem nós não conhecemos. Porque nós só vamos confiar se nós conhecermos. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, então nós precisamos ter um conhecimento revelado de quem é Jesus, e não apenas um conhecimento comunicado de quem é Jesus. Eu sei que para você entender isso, você precisava estar aqui na sexta ministração, porque isso de conhecimento revelado e comunicado, eu expliquei na mensagem passada. Então vê com o Marcelo se isso está gravado, assista, senão pega com quem anotou. Nós temos uma revelação de quem ele é, então eu vou confiar nele. Então eu vou fundamentar minha vida nele. Mas se eu não tenho uma revelação de quem ele é, então todo problema que vem eu vou me desesperar. E vou reagir e não agir. Eu vou reagir equivocadamente, segundo os padrões da minha alma, na força do braço, no nervosismo, xingando, brigando, ficando nervoso, desistindo, fugindo, se escondendo. Mas quando eu tenho um conhecimento revelado de quem ele é, então eu vou ter uma reação dentro daquilo que diz a palavra. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Sabe, querido, eu creio que Deus não precisa trazer um abalo, mas às vezes é necessário trazer um abalo. Então, quando nós sabemos que Ele é amor, nós podemos confiar nele, porque Ele nos ama e não vai nos abandonar. Pense nisso, do que eu vou te dizer agora. Como foi que o diabo conseguiu fazer? Como foi que o diabo conseguiu fazer Eva se virar contra Deus? Pense nisso. Eva estava vivendo no jardim, diante da presença do Senhor. Eva vivia numa sociedade perfeita.
Não tinha pressão, não tinha luta, não tinha abalo. Eva nunca foi maltratada pelo marido, pelo pai, pelo patrão, pelo vizinho, pelo filho. Não tinha falta de nada. Eva vivia numa sociedade perfeita, inexistia a diversidade. E como o diabo fazia ela se virar contra Deus? Já pensou nisso? Vamos ver o que diz a palavra? Vai comigo em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Vai ser colocado aqui, não precisa abrir. Vamos lá. E o Senhor Deus, eu preciso de mais uns 10 ou 15 minutos, queridos. Um pouco de paciência, por favor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa ordem Deus deu a Adão. Eva tinha só um conhecimento comunicado, não um conhecimento revelado. Eva não tinha um conhecimento revelado. Ela tinha apenas o conhecimento comunicado. Ela não tinha revelação. O verso 16 aqui que nós lemos, nós vemos que Deus falou: pode comer de tudo, de toda a árvore do jardim, exceto um. Você pode comer de tudo, olha tudo. Qual era a ênfase dada por Deus aqui? Você pode comer tudo. Qual era a exceção? Uma única árvore. A ênfase não era a exceção. A ênfase era o tudo. Mais ou menos assim, tudo aí pode comer. Essa daqui é a exceção. A ênfase não era para ela colocar os olhos na exceção, era para ela colocar os olhos em tudo. Deus poderia ter colocado muros em volta dessa árvore do conhecimento do bem e do mal para ela não chegar. Deus poderia colocar um querubim com uma espada desse tamanho, se ela chegasse, vou te dar uma espadada. Eu corto a sua cabeça. Faço outra égua. Então ele diz: exceto aquela árvore. Essa árvore aqui vocês não podem comer. Agora veja o que acontece. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A serpente vem a Eva, em outras palavras diz assim: ei Eva, você não pode comer de toda a árvore, né? O que o diabo fez? Mudou a ênfase dada por Deus. Presta atenção nisso, querido, que o diabo age assim hoje. Ele não muda, é sempre a mesma coisa. Ele mudou a ênfase dada por Deus. A ênfase era: coma tudo. E agora o diabo falou: você não pode comer tudo. Então Eva tirou os olhos de tudo que podia comer e colocou os olhos exatamente naquilo que ela não podia comer. Em outras palavras, Eva ignorou a generosidade de Deus, a ênfase dada por Deus, e coloca os olhos na exceção de Deus. Toda regra tem uma exceção. Aqui era a exceção de Deus, a única que era proibida. E quando ela respondeu ao cão, ela já tinha firmado no coração dela assim, na mente dela já tinha criado uma fortaleza: o fruto é bom. Realmente o fruto é bom. Olha, se eu comer esse fruto, eu vou ser sábia. E olha, esse fruto é desejável aos meus olhos. O fruto é bom, vai me dar sabedoria, é desejável. Em outras palavras, Eva deve ter pensado assim: espera aí, Deus está escondendo algo bom de mim? Se Deus está escondendo algo bom de mim, o que mais Ele está escondendo? Percebe como que o diabo muda a ênfase? E cria fortalezas na mente das pessoas? Então o diabo fala assim: cara, você não vai morrer. E Eva não está nem pensando em morrer, ela está pensando: olha, isso é bom, eu vou ser sábia, isso é agradável aos meus olhos, por que Deus está escondendo isso de mim? O que mais Deus está escondendo de mim? Eu vou ser sábia. O que o diabo está fazendo? O diabo está fazendo aquilo que ele faz exatamente hoje, está tentando tirar a credibilidade de Deus. Ele está pervertendo o caráter de Deus aos olhos de Eva. O que ele está fazendo? Ele está fazendo parecer que Deus é alguém que tira
e não um Deus generoso que dá em abundância. Assim, o diabo conseguiu perverter o caráter de Deus aos olhos de Eva. E o que aconteceu? Eva se virou contra Deus. Por isso que Tiago disse assim, Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que o diabo está falando? Perdão. O que Tiago está dizendo? Ele está falando assim: não há nada de bom fora da vontade de Deus para você. Se existem exceções, é porque é o melhor de Deus para você. Não há nada bom fora da perfeita vontade de Deus para você. Não seja enganado como foi Eva. Pode parecer bom, pode parecer interessante, pode parecer um manjar, mas não é bom. Não seja enganado. Querido, é exatamente isso que torna uma pessoa frágil, ao ponto de receber mágoa e ofensa no coração. E quando a pessoa recebe essa mágoa, essa ofensa no coração, automaticamente ela morde uma isca e ela é aprisionada pelo diabo. E ela não consegue romper, por causa da mágoa, rancor, ódio. E isso começa com uma ofensa, vai para uma traição e vira ódio, de acordo com os vários exemplos que nas reuniões anteriores nós já demos neste lugar. Judas, ele nunca teve o caráter de Jesus diante dos seus olhos. Pedro, por outro lado, tinha a fundamentação de Jesus. Ele só estava operando na força do seu braço, só estava operando na sua alma. Mas quando veio o abalo, caiu tudo. Então ele se viu aonde? No fundamento. E Deus pode fazer algo acima deste fundamento. Então, querido, veio um forte abalo sobre Pedro. E as pressões dele foi muito grande, que sacudiu Pedro, que peneirou Pedro. Parecia que não tinha nada mais a fazer. E eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca pensou. Pedro desistiu. Ele desistiu e foi fazer o quê? O que fazia antes. Voltou para a velha vida. Pedro desistiu, não Jesus. Então Jesus vem em Marcos 16, 7. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Agora ide e dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, assim como vos disse. Dizei aos discípulos e a Pedro. Pedro não estava mais no rol de discípulos. Dizei aos discípulos e a Pedro. Pedro havia desistido e voltou a pescar. Pedro, de alguma forma, ele pensou: acabou, não tem mais jeito. Mas o que foi que trouxe Pedro de volta? Quando ele recebe essa palavra, ele tinha o conhecimento revelado. Ele sabia quem era Jesus. Por que Judas não voltou? Porque ele tinha só o conhecimento comunicado. Ele não sabia quem era Jesus. Para ele, era apenas um homem inocente. Para Pedro, era o Filho do Deus vivo. O conhecimento revelado da pessoa de Jesus. Foi por isso que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? A palavra grega para amor aqui, ágape, que significa um amor incondicional, o amor de Deus que entrega a sua própria vida. Pedro, você me ama o suficiente para dar a sua vida por mim? Vamos lá, João 21, 15 a 17. Põe lá, não precisa abrir. Vou ler nessa tradução. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Ágape? Como esses outros? Que outros? Os discípulos. Aqueles que estavam disputando quem era o maior há pouco tempo atrás. Você me ama mais do que esse que está disputando com você quem é o maior? Você me ama ao ponto de entregar a sua vida por mim? De morrer para você mesmo? Você me ama mais do que todos esses daí, meus discípulos? E ele responde: sim, tu sabes que eu te amo. E a palavra usada por Pedro aqui não é ágape, e sim filéu. Ou seja, tu sabes que eu te amo afetuosamente.
mas eu não tenho amor para entregar a minha vida por ti. E lhe disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E a palavra novamente usada por Jesus aqui é ágape. Você me ama ao ponto de entregar a sua própria vida por mim? Disse-lhe, e lhe respondeu: sim, tu sabes que eu te amo. E novamente ele usa a palavra filéu. Eu te amo afetuosamente. Ou seja, eu não tenho o amor necessário para entregar a minha vida por ti. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E agora Jesus usa a palavra filéu. Tu me amas apenas afetuosamente? E Pedro entristeceu-se, porque agora a ficha caiu, os seus olhos foram abertos. E ele viu que realmente ele amava apenas afetuosamente. Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo apenas, filéu, afetuosamente. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que aconteceu aqui? Que abalo interior na vida de Pedro. Agora ele vê que ele não era tudo aquilo que ele pensava que ele era. Agora ele viu que ele realmente não tinha esse amor profundo que o Evangelho requer que nós tenhamos. De entregar a nossa própria vida para servir o próximo. Então agora ele viu aquilo que estava no coração dele. E ele viu que ele só amava Deus como aqueles que tinham um conhecimento comunicado e não como aquele que tinha um conhecimento revelado. Então ele teve um abalo dentro dele. Agora Pedro não se gaba mais da sua força, do seu temperamento e das suas habilidades e qualidades. Agora Pedro diz: não há nada escondido diante do Senhor, mestre. Eu sei que o meu amor para ti não é de entregar a minha vida. Eu sei que eu te amo só afetuosamente. Uau! Então Jesus diz assim: foi isso que eu vi em você, Pedro. Então vai lá e alimenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia em que você vai aonde você não queria ir. E você vai ter um gênero de morte que vai me glorificar. Meu Deus. E a história secular, a história diz, história cristã, que Pedro, quando ia ser crucificado, olhou para o homem e disse assim: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Então pegaram Pedro crucificado e viraram ele de ponta cabeça. Crucificado de ponta cabeça. E a história diz que as suas entranhas saiu na sua garganta. Você pode imaginar isso? E o gênero de morte dele glorificou a Jesus. E o Evangelho chegou até nós hoje, porque um homem morreu assim lá atrás. Pedro não tinha o amor necessário para entregar a sua vida para Jesus, mas conforme ele foi pastoreando o rebanho, e foi recebendo desses abalos, e toda a construção da sua alma, da sua personalidade ruiu, e todas as coisas abaláveis ruiu para permanecer só o fundamento que é inabalável. Então ele foi totalmente transformado, e o amor de Deus então passou a ser a fundação da sua vida. E quando o amor de Deus passou a ser a fundação na sua vida, então se cumpriu aquilo que era o propósito do Senhor. Quando você voltar para mim, lembra o que nós falamos? Quando você voltar para mim, você fortalecerá os seus irmãos. E até hoje nós estamos sendo fortalecidos por causa de um homem chamado Pedro. Agora não estava mais na sua força. Agora não estava mais no seu fundamento, agora na sua alma, na força do seu braço. Agora ele estava no fundamento, a rocha, Jesus. E ele foi edificado em cima disso. Fica comigo, eu quero concluir. A equipe de louvor me ajuda. Preste atenção aqui que eu quero concluir, por favor. Eu sei que eu já passei 20 minutos do tempo, mas me dê mais alguns minutinhos. Hoje não é diferente. Se você está andando na sua própria habilidade, e a sua confiança não está nele, mas está na força do seu braço, no seu conhecimento, o Senhor hoje disse para mim e para você: eu sei trazer um abalo sobre a sua vida.
para abalar o que é abalável e permanecer somente o inabalável, ou seja, para que você permaneça somente no fundamento que é Cristo. Para que você permaneça somente na rocha que é Jesus. Ou seja, permanecer nele. Sabe por quê? Porque isso te levará a um lugar de águas profundas. Isso te levará a um lugar de maturidade. Então nós confiaremos somente nele. E quando estivermos alicerçados nessa fundação, Jesus dirá para mim e para você: agora você não receberá mais ofensa, porque você está fundamentado no amor ágape. Então aqueles que se levantarem contra você, você agora não é mais um filho técnico, agora você é um filho ruios, maduro. Porque eu trouxe um abalo na sua vida e destruí tudo aquilo que era abalável. E permaneceu só o fundamento, que é Cristo ressurreto na sua vida. Então agora, você não recebe mais ofensa. Por quê? Porque o que está alicerçado em você. Ou seja, você está fundamentado no amor de Deus. E o amor ama, perdoa, intercede por aqueles que se levantam contra ti. Agora você não é mais aprisionado do diabo, sabe por quê? Porque você saiu da ofensa, das trevas, aonde ele atua, e veio para a luz, para o amor, onde o Espírito Santo atua. Uau! Cara, eu fico chapado com isso. Agora você não anda mais na sua própria força, Pedro. Agora você anda na minha. Por isso que você pode entregar a sua vida para mim. Agora, Pedro, você não anda mais na força da sua alma, do seu temperamento. Agora você anda na força do Espírito. Agora, Pedro, você não é mais ofendível. Então não tem progressão mais na sua vida negativa. Agora só tem progressão em cima daquilo que está sendo edificado. Cristo ressurreto em ti. Agora, Pedro, nada que as pessoas fizerem vai te ofender. Por isso o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Por isso que eu não amarrei o diabo, Pedro. Eu só pedi para Deus fortalecer a sua fé. Porque era necessário este abalo. Agora você está pronto para fortalecer os seus irmãos. Meu Deus. Meu Deus. Não sei como terminar não, queridos. Corta aí. Fecha os teus olhos e adore a Deus.